Eita, coisa boa ter todo mundo aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa análise visual de hoje. Oxe, quem de nós nunca foi no mercado ultimamente, olhou para o carrinho ali, meio vazio, e pensou: danou-se, cadê meu dinheiro? Pois é, minha gente, hoje nós vamos preparar o terreno para entender exatamente por que que a conta do supermercado parece completamente desconectada daquelas notícias tão otimistas, tão maravilhosas que a gente costuma ver na televisão. Bom, bora mergulhar direto nisso. Se o IPCA oficial, que é a nossa inflação teórica, caiu lá para casa dos 2,80%, por que o nosso suado dinheirinho está comprando bem menos do que comprava no começo do ano? É de coçar a cabeça, não é verdade? Vamos tentar desvendar esse mistério juntos. Seção 1. A ilusão da inflação baixa. Para entender esse descompasso absurdo entre a teoria econômica e o que de fato sobra no nosso bolso, a gente precisa olhar para os dois índices principais. Primeiro, o IPCA, que é medido pelo IBGE, tenta monitorar a evolução dos preços na economia de um modo geral. E do outro lado, temos o IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, que é muito usado para reajustar o aluguel das nossas casas e até a nossa conta de luz. Eles são a verdadeira raiz de toda essa bagunça financeira. E o ponto crucial é o seguinte: quase todos os investimentos de renda fixa no Brasil estão atrelados a esses índices. Então, se o índice não reflete a realidade, nosso rendimento também vai por água abaixo. Olha só a abrangência absurda que o IPCA tenta cobrir. Ele busca espelhar o custo de vida de famílias que ganham desde um único salário mínimo até 40 salários mínimos. Vixe Maria! Como é que você consegue extrair uma média realista para o brasileiro comum, juntando realidades tão extremas? A verdade é que é praticamente impossível tirar uma média confiável no meio de tanta complexidade. Seção 2. Como matar a sua avó. Eu sei, o título soa meio drástico, mas garanto para vocês que é uma metáfora arretada e inesquecível para explicar o perigo mortal de confiar cegamente em médias estatísticas. Imaginem só a cena. A gente quer dar uma viagem de presente para nossa vozinha, que já é frágil, não aguenta muita variação de clima. Aí a gente pesquisa e acha um destino com uma temperatura média perfeita de 23 graus. Mandamos a bichinha para lá, toda feliz da vida. Mas olha a realidade do lugar. A temperatura varia de 17 graus negativos de madrugada até 42 graus positivos de tarde. No final do primeiro dia, a coitada vai parar no hospital. A média parecia linda, mas a flutuação real, na prática, foi uma tragédia. E isso ilustra brilhantemente o nosso ponto principal de hoje. As médias gerais ignoram fatalmente os dados secundários. A média de temperatura pregou uma peça perigosa. Na economia, minha gente, é a mesmíssima coisa. Os dados primários falham miseravelmente quando ignoram as realidades complexas, os dados secundários e o nosso dia a dia real. Seção 3. O perigo das médias. Vamos conectar a história da nossa avózinha de volta aos tais 2,80%? A verdade nua e crua é que o índice IPCA é uma coisa e a inflação na vida real é outra totalmente diferente. Uma média ampla que mistura realidades financeiras tão distantes nunca vai representar com precisão o custo de vida localizado da esmagadora maioria da população. É que nem a temperatura de 23 graus. Na teoria é uma maravilha, mas na prática, a realidade castiga. Seção 4. Investindo em perda fixa. Agora a gente muda um pouquinho o foco para ver como essa ilusão destrói investimentos que parecem super seguros. Olha que conceito fantástico que pegamos emprestado do grande investidor Luiz Barsi. A perda fixa. É quando a gente coloca nosso dinheiro no investimento de renda fixa, mas a rentabilidade dele é menor do que a nossa própria inflação pessoal. Ou seja, a gente está literalmente garantindo o empobrecimento ao longo do tempo. Isso vira o roteiro de cabeça para baixo, né? E destrói de vez aquele mito de que toda renda fixa é sempre um porto seguro. E não precisamos ir muito longe no tempo para achar a prova histórica disso. Quem aí lembra de 2015? Prestem atenção nestes números. A velha e famosa caderneta de poupança rendeu 8,15% naquele ano. Só que a inflação oficial foi de 10,67%. Ou seja, quem deixou o dinheiro parado lá travou o patrimônio numa perda fixa oficial. Perdeu o poder de compra enquanto estava dormindo. Seção 5. A sua própria inflação pessoal. Chega de depender de índices que não refletem a nossa vida. Vamos assumir as rédeas e aprender a calcular a verdadeira realidade econômica das nossas próprias casas, seguindo 3 passinhos bem simples. Passo 1, a gente calcula o gasto anual total da casa, considerando sempre a manutenção do mesmo padrão de consumo. Passo 2, isso aqui é muito importante, a gente remove os custos não recorrentes. Sabe aquela reforma inesperada ou o conserto daquele cano que estourou do nada? A gente tira isso da conta, para não criar ruído estatístico. E por fim, o passo 3, a gente compara esse valor final com o ano anterior.
Para ficar mais fácil, vamos para um exemplo prático. Digamos que, no ano passado, uma família gastou R$ 30.000 para viver. E esse ano, consumindo as exatas mesmas coisas, sem tirar nem pôr, o gasto subiu para 33 mil. Pois bem, isso é um aumento de R$ 3.000, o que significa uma inflação pessoal cravada em 10%. Percebem a diferença? Aquele IPCA oficial de 2,80% é completamente irrelevante para a realidade dessa casa. E isso nos traz a nossa reflexão final de hoje. O grande segredo para acumular riqueza de verdade é um só. Os ganhos precisam render mais do que a sua inflação pessoal e não a inflação bonitinha do jornal. Se a inflação real na sua casa é de 10%, qualquer rendimento abaixo disso é um passo para trás. A grande pergunta que fica martelando na cabeça é: o seu suado dinheirinho está trabalhando para você ou você está trabalhando de graça para pagar a conta da perda fixa? Minha gente, eu espero de coração que essa nossa explicação tenha sido de grande valia para clarear as ideias de todo mundo. E se vocês acharam esse conhecimento arretado, por favor, curtam essa apresentação, compartilhem com a família, manda para aquele cabra que está com dinheiro esquecido lá na poupança e ajudem a gente a espalhar a informação. Um cheiro grande para todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima.